Estamos chegando para mais um ensinamento da nossa escola bíblica, uma lição, nessa quarentena que nós estamos vivendo nestes dias. E queremos trazer a nossa saudação a todos os irmãos que vão assistir esta escola bíblica neste domingo. Que Deus abençoe a todos e queremos aí dizer aos irmãos que estamos orando, creio que toda a igreja está orando, para que esse vendaval passe o mais rápido possível, né? Que possamos voltar aos nossos templos novamente e estar reunidos junto com os irmãos, participando das bênçãos de Deus. Estamos aí desfrutando desta bênção aí que é as redes sociais para poder chegar ao lar dos irmãos. E em todos os domingos nós podemos compartilhar com toda a igreja a escola bíblica dominical. Certo que estávamos acostumados a todos os domingos estar em nossas congregações, mas isso agora não é possível. E temos visto vários irmãos que têm participado aí no ensinamento e estão aí trazendo aí as lições aí das suas residências, né? Temos visto aí alguns cenários diferentes, porque estamos nas nossas casas. O irmão Heitor Júnior trouxe aí a lição lá do templo, né? Que até deu saudades de nós poder estar novamente reunidos também nos templos, né? E eu estou aproveitando hoje também aqui um cenário diferente, né? Que é o jardim aqui da nossa casa, aproveitando esse sol gostoso aí para pegar um pouco de vitamina D, aumentar a imunidade do corpo, que isso também é bom, porque isso ajuda a nós prevenir até mesmo as doenças. Queremos aqui então dizer aos irmãos que estamos aqui para passar a lição de número 3, né, que nos traz o tema a eleição e a predestinação. O texto áureo nos diz assim, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. A verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então aqui nós temos aqui a texto áureo e a verdade prática, né? Mas antes de nós já entrarmos aqui para o estudo propriamente dito, já queremos estar lendo com os irmãos também a leitura bíblica em classe, que está em Efésios 1, 4 a 12, que nos diz assim, a partir do verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui está a leitura bíblica sobre o nosso tema hoje, que é a eleição e predestinação. Esse assunto ele é um assunto bastante controverso entre algumas vertentes aí de interpretações, onde é que se englobam os arminianos, os calvinistas, os pelagianos, né? Mas nós vamos tentar tratar esse tema aí conforme já o nosso professor
tem nos escrito aí esta lição, de maneira que possamos entender o que a Bíblia ela quer nos ensinar. O que nós precisamos entender? O que é eleição e predestinação? Entendo que, até de certa forma, até alguns tempos, isso era visto de uma maneira, mas nós vamos ver de forma clara, né, o que realmente isto quer dizer para nós. O que é a eleição e a predestinação? Porque aqui diz no texto áureo que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem nos elegeu? Deus nos elegeu. Cristo nos elegeu. E isto diz aqui antes da fundação do mundo. E ele fez isso para uma finalidade. O que é a finalidade? É que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E por final nos predestinou para filhos de adoção. Mas uma coisa bem interessante aqui para nós entender na verdade prática, nosso professor aí, ele escreveu de uma forma muito feliz aqui, para nos dar uma interpretação bastante clara, podemos dizer, o que significa eleição e predestinação. Eu creio que todos vão entender bem, porque ele diz aqui, segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. O ponto central aqui da nossa lição nos fala sobre a eleição segundo a presciência de Deus. O que é essa eleição e o que é essa presciência? A presciência, meus irmãos, ela quer dizer que Deus, ele conhece todas as coisas antes que elas venham a acontecer. Ou seja, Deus sabe tudo por antecipação. Nada surpreende Deus, porque Ele sabe e conhece todas as coisas, de eternidade a eternidade. Então, nada surpreende o nosso Deus, mesmo que isso seja coisa futura. Né? Então, este conhecer de Deus, o que fala da presciência, né? Nessa presciência, Deus, Ele faz esta eleição. E o que é esta eleição? Se nós formos observar e fazer aqui uma comparação com uma eleição que nós temos nas nossas políticas aí, né? Nós temos bastante candidatos e um desses candidatos é que vai ser eleito, ou seja, ele vai ser escolhido. Né? Então, para nós entender um pouco aqui, nós fazer essa comparação é interessante. Esta presciência de Deus, aqui no objetivo geral, nos traz aqui uma explicação também que o objetivo, então, dessa lição é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinados a receber bênçãos espirituais. Deus, Ele soube desde a eternidade, e aqui nós falamos da eternidade, princípio, né? Porque a eternidade vai de princípio ao fim, né? Mas Deus, Ele já sabia quem iria crer e perseverar em Cristo, desde a eternidade. E Ele elegeu, aqui nós lemos aqui no verso 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, conforme a sua vontade para esses eleitos. Então Ele tem propósitos, ou melhor, Ele determinou propósitos específicos. Se Deus sabe quem iria crer e perseverar, Deus, desde a eternidade, sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Mas aí você poderia perguntar, mas então, alguns estão predestinados para a perdição, outros para a salvação? Não.
Não é assim que nós devemos entender esse assunto aqui, porque a presciência de Deus, meus amados, como nós falamos aqui, é o conhecer de Deus de todas as coisas. Ele sabe quem vai se salvar. Mas então Deus desiste desses que não vão se salvar? Não, Deus não pode ser injusto. A Bíblia nos diz que Deus veio para salvar a humanidade. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. João 3,16, Deus enviou ao mundo, né, o seu Filho, ao seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui aonde Deus, ele prepara a salvação para todos. Deus enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, para todos os habitantes da terra, né? Ele foi enviado para todos. Mas ele diz que aquele que crê e perseverar, esse que será salvo. E Deus, na sua presciência, ele já sabe de antemão quem vai se salvar e quem vai se perder. Aí nós entendemos talvez um pouco melhor quando a Bíblia diz: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Agora você vai entender um pouquinho melhor sobre a eleição. Como também nos elegeu, ou nos escolheu, partiu de uma escolha de Deus, mas esta escolha é baseada em cima daquela condição de que ele sabe quem vai se salvar. Então nós somos eleitos por Deus. Eleitos para podermos, então, a partir de agora, como eleitos, nós temos a predestinação para desfrutarmos das bênçãos espirituais que Deus tem para o homem. Então, isso não quer dizer que Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição. Não. Os predestinados, que fala aqui, eles são para receber as bênçãos, pois isto sucede um ato, que é crer e perseverar em Cristo. Não existe maneira de nós sermos predestinados para as bênçãos espirituais se nós antes não crermos e perseverarmos na fé em Cristo Jesus. Nós precisamos estar unidos a Cristo para poder ser predestinados. Então, esta predestinação não é para a salvação ou para a perdição, mas sim, essa predestinação é após a atitude de nós crermos, então para sermos abençoados por Deus com as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais, elas são amplas, né? Mas a maior delas é a vida eterna. Só pode ter vida eterna quem crê em Jesus. Fora de Cristo não há vida eterna, não há salvação. Então, creio que aqui cada um pode entender que essa presciência de Deus, então, é o fato de ele conhecer de antemão todas as coisas. Por isso que ele elege, ele escolhe somente aqueles que ele sabe que são aqueles que vão crer, aqueles que podem ser salvos porque creem em Jesus. Ainda que nós sabemos que alguns desses que creem também, se não perseverarem, eles não vão poder ser salvos. Então, aqui está então o segredo para nós entender o que é essa eleição e predestinação. Deus não predestina ninguém para a perdição. Como nós falamos, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo para que todo aquele que crê, quer dizer, todos têm o direito de crer, todos têm o direito de ser salvo, mas vai depender de mim, vai depender de você. Quem sabe alguém está me ouvindo agora que está parado na fé ou até mesmo não ainda tenha se decidido por Cristo. Eu quero lhe dizer que agora é o momento de você tomar uma decisão na sua vida, aceitar Cristo e começar a servi-lo e perseverar
na tua fé para poder ser salvo. Esse é o único meio, né? Isso é mais ou menos assim, ó, aqui. Se alguém fosse lhe dar um presente e você dissesse, mesmo que esse presente lhe traria muitas bênçãos, mas você dissesse, mas eu não quero esse presente, eu não vou aceitar. Você não iria desfrutar das bênçãos desse presente, porque você está recusando. Entendeu? Assim Deus ofereceu e oferece o seu maior presente para nós, que é Jesus Cristo. Agora, se nós não aceitarmos esse presente, nós não vamos desfrutar das bênçãos desse presente, que é as bênçãos espirituais, a vida eterna em Cristo. Então, creio que assim dá para você ter uma noção melhor o que é essa eleição e predestinação. O ponto 1 aqui, ele nos fala eleitos para uma vida santa e irrepreensível. E aqui nós temos 3 pontos. 3 pontos aqui sobre, ou melhor, 4 pontos. A eleição divina, as condições da eleição, a vida santa e irrepreensível e a nova vida dos eleitos. Na parte 1 aqui, a eleição divina, nós temos 3 aspectos dessa escolha aqui. Em quem nós fomos escolhidos? Em que tempo se deu essa escolha e qual a finalidade? Em quem nós fomos escolhidos? Em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa escolha, ela é cristocêntrica. Em que tempo isso se sucedeu? Que isso aconteceu? Aqui nós encontramos, aqui no versículo nós lemos, que o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E para qual é a finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. A Bíblia de Estudo Pentecostal aqui, ela afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nós já falamos antes sobre isso. Ninguém pode ser eleito, ninguém pode ser salvo se não estiver unido a Cristo pela fé. Porque Ele é o único caminho, é o único mediador entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Não existe outro meio, né? Então, para nós podermos ser salvos, né, nós temos que estar unidos a Cristo, né? E aqui diz também que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Deus elegeu a igreja desde a fundação do mundo. Eu faço parte da igreja. Então, eu já sou eleito desde a fundação do mundo. Deus já me elegeu, porque estou servindo a Deus. Eu criei no Senhor. Assim como você que creu em Cristo, né, e entregou a sua vida, está servindo a Deus, você foi eleito já desde a fundação do mundo. Então, aqui fala com relação à igreja, que fala a um grupo, fala a um corpo, não fala especificamente ao indivíduo, ainda que, mesmo que isso venha a envolver indivíduos, né? Mas fala aqui de um grupo, fala da igreja. Eu faço parte de uma igreja, você faz parte de uma igreja, né? Quer dizer, então essa eleição, ela foi feita para a igreja, ou seja, só para os crentes, só para os salvos, essa eleição. Entende? Jesus veio ao mundo para salvar, mas a eleição é só para os crentes, só para aqueles que creem nele e passam a perseverar na fé. As condições da eleição aqui, a salvação em Cristo é oferecida a todos, né? Nós já falamos sobre isso, né? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Quer dizer, esta salvação, ela se torna uma realidade, ou seja, ela se materializa. À medida que nós vamos nos arrependendo pela fé que nós depositamos no Senhor. Então, ela se concretiza, essa salvação, ela se concretiza. Ou seja, nós passamos a viver a salvação enquanto estamos na terra,
para chegarmos um dia lá no céu, né? E aí, então, ela será consumada a salvação. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Somos sabedores disso, né? Que ninguém vai se salvar por fazer boas obras. O primeiro passo é aceitar Cristo, né? Passar a viver para Ele, em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, e então nós vamos a ter a salvação, e as obras é que vão nos acompanhar para nos dar o galardão do céu. Uma vida santa e irrepreensível, aí é o terceiro ponto, né? Eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Significa separado do pecado. No grego, anomos, quer dizer irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. É claro, meus irmãos, que ninguém de nós é perfeito. Nós temos as nossas falhas, nossos pecados, né? Mas aqui é o sentido como nós vivemos para servir a Deus e procurarmos ser fiel a Ele. Isto aponta para a nossa santificação, que é um processo em nossas vidas, que é diária, né? E este é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos, né? Que coisa maravilhosa nós podermos desfrutar desta predestinação, porque essa predestinação, ela traz sobre nossas vidas grandiosas bênçãos. E elas estão atreladas a isso. Ninguém que nega Cristo pode desfrutar disso aí. É só para aqueles que creem. Para finalizar esse ponto 1 aqui, então, é a nova vida dos eleitos. Aqui, o tema é apresentado aqui, né, com exortações contra a velha conduta. E aqui nós encontramos que somente o Espírito Santo capacita o crente para ser, ou melhor, para esse novo estilo de vida, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, esse é um processo, né? Ele é contínuo, essa santificação ela é diária, e nós temos que estar sempre prontos para ouvir aquilo que Deus transmite para os nossos corações, usando os seus vasos, seus servos, né? E de muitas maneiras, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do Espírito Santo, né? Então, esse estilo de vida aqui, ela é nada mais do que a opção que fizemos por aquele estilo. É uma opção que nós fizemos. Viver o Evangelho. É escolher o Evangelho em todas as facetas da vida. Ou seja, naquilo que falamos, como nos comportamos, como nos vestimos, né? Como nós trabalhamos na obra de Deus fazendo missões. Isso é o estilo de um salvo, é o estilo de um crente que está vivendo esta nova vida em Cristo. A nova vida de quem foi eleito. Então, o estilo cristão, que é esse novo estilo, ele precisa ser vivido na prática. Né? Na prática. Não é só na aparência, né? Só no nome de cristão. Não, ele precisa ser vivido na prática. Então, olhando para esta ótica, algumas áreas das nossas vidas, elas precisam ser santificadas e assim nos tornarmos um referencial nesse assunto, né? Nessa questão aí. É isso que nós devemos ser em nossas vidas, ser um referencial. O que é ser um referencial? É que tem um padrão que pode ser pego como exemplo. Alguém que nós podemos usar como exemplo
para nós conduzirmos a nossa vida, né? Isso é ser um referencial, mas hoje nós temos referenciais, né, para o lado bom e para o lado ruim, mas aqui nós estamos falando um referencial que está espelhado em Cristo Jesus. Alguém que seja um seguidor de Cristo Jesus. Então é uma bênção maravilhosa nós podemos desfrutar desta eleição e predestinação. Eu creio que você entendeu aí o assunto, né? Ainda temos o ponto 2 e o ponto 3, né? Que em seguida também será passado para os irmãos. Mas eu quero me despedir dos irmãos por aqui, né? Encerro a minha participação e quero dizer da minha grande alegria de poder estar compartilhando com os irmãos este maravilhoso estudo e poder estar entrando nos seus lares através das redes sociais, né? Que Deus também nos disponibilizou para que nós pudéssemos usar desta maneira edificante, onde é que nós, mesmo na quarentena, que estamos aí isolados em nossas casas, na sua maioria, nós podemos estar participando da Escola Bíblica Online. Que Deus abençoe a todos os irmãos.